Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Olha, nós vamos mergulhar de cabeça num tema que, vamos ser honestos, gera bastante debate. A intersecção super complexa entre a nossa fé, a sustentabilidade financeira das igrejas e, claro, a pureza da nossa adoração. É um assunto meio espinhoso, né? Mas é absolutamente fascinante. E só para deixar claro desde o começo, nosso objetivo aqui não é ficar apontando o dedo para ninguém, não. A ideia é fazer uma análise bem equilibrada, com muita empatia, olhando para o que as escrituras e a história nos mostram sobre como essa coisa do comércio se mistura com a essência espiritual da igreja. Vamos lá? Para começar com o pé direito, a gente precisa ancorar nossa conversa na maior autoridade de todas, né? As palavras do próprio Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 13, ele diz o seguinte: "A minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores." É uma frase de impacto, com certeza, e ela meio que dita o tom da nossa reflexão. A gente não está aqui para fazer um ataque gratuito às instituições de jeito nenhum. A gente quer entender, com bastante calma, o que de fato gerou essa indignação divina e, o mais importante, como isso tudo se aplica à nossa realidade atual. Seção 1. O templo e o mercado. Certo. Vamos mergulhar nisso e voltar um pouquinho no tempo para entender como era o contexto histórico do Templo de Jerusalém lá no primeiro século. Olha só, é super importante a gente ter um pouco de empatia aqui e reconhecer que, lá no comecinho, esse mercado no templo servia a um propósito super legítimo, bem prático mesmo. Tenta imaginar a cena e a escala absurda da coisa. Durante a Páscoa, Jerusalém chegava a receber algo em torno de 300 a 400 mil peregrinos, gente do mundo inteiro. E essa galera precisava trocar as moedas deles, que eram gregas ou romanas, pelo ciclo de Tiro, que era a única moeda aceita no templo. Além disso, eles tinham que comprar os animais certos, os animais autorizados para os sacrifícios. Ou seja, existia uma necessidade real ali, sabe? Um suporte logístico mesmo, para que os fiéis conseguissem cumprir seus deveres religiosos direitinho. Mas aí é que está o grande ponto. O alvo da indignação de Jesus não era a economia existir pura e simplesmente. O grande problema é que esse mercado gigante acabou engolindo o pátio dos gentios, ao transformar literalmente o único espaço onde os não-judeus podiam orar numa feira barulhenta. As autoridades estavam, na prática, bloqueando o acesso das nações a esse espaço que era sagrado. Esse foi o estopim. E tem um detalhe super interessante sobre essa expressão covil de salteadores, ou spelaion lepheleston lá no grego. Jesus não tirou isso do nada. Ele estava fazendo uma referência direta ao profeta Jeremias. Jeremias falava de um refúgio, um esconderijo seguro, onde exploradores e pessoas corruptas se escondiam, achando que estavam protegidos só por estarem dentro de paredes sagradas. Então, Jesus estava denunciando mesmo era a corrupção moral, a exploração financeira em cima dos mais vulneráveis, e não apenas o fato de ter gente vendendo ovelha e trocando moeda, entende? Seção 2. A origem da simonia. Vamos sair um pouco dos evangelhos e dar uma olhada em como essa tentação de meio que comprar o favor divino foi evoluindo na igreja primitiva. Pois é. Aqui a gente vê aquele cruzamento perigoso entre o dinheiro e os dons do Espírito Santo. Se a gente for lá no livro de Atos, no capítulo 8, esbarramos na figura de Sinom, o mago. O cara viu os apóstolos Pedro e João transmitindo o Espírito Santo só de colocar as mãos sobre as pessoas, e o que ele faz? Ele oferece dinheiro. Ele literalmente tentou comprar esse poder espiritual. A resposta do apóstolo Pedro foi duríssima, e foi exatamente desse episódio histórico que nasceu um conceito que a gente chama de simonia. Para resumir, a simonia é basicamente essa tentativa de mercantilizar a graça de Deus. E olha, isso não é um problema novo, viu? A gente vê essa linha do tempo começando lá com Simão, no primeiro século. Depois, lá no ano 451, o Concílio de Calcedônia teve que proibir formalmente que as pessoas pagassem para ser ordenadas. Avançando para o século XI, as reformas gregorianas bateram pesado, dizendo que comprar cargos na igreja era heresia. Até que chegamos na Idade Média com a famosa venda de indulgências para financiar construções, que, como a gente bem sabe, foi o grande estopim da Reforma Protestante. É como se a tentação de tratar o que é invisível e espiritual como um produto de prateleira fosse uma falha estrutural do ser humano e não só um probleminha da nossa era moderna. Seção 3. A igreja como consumo. Bom, isso nos traz para o nosso cenário atual. Vamos dar uma examinada no que acontece quando aquela lógica moderna do mercado entra pela porta da frente das comunidades religiosas.
Sabe, a sociologia tem um conceito chamado teoria da escolha racional. É super curioso. Ela sugere que muitas igrejas começam a operar quase como empresas mesmo, sabe? Num mercado super competitivo. Elas pegam a adoração e empacotam em formatos bem atrativos para conquistar e reter os consumidores. Então, em vez daquela ideia de uma comunidade unida por uma aliança onde todo mundo aprende junto, a igreja acaba virando uma provedora de experiências, tudo milimetricamente desenhado para satisfazer as nossas necessidades e desejos daquele momento. E isso ilustra perfeitamente aquele contraste brutal entre a adoração autêntica e o mero entretenimento religioso. Pensa assim, de um lado a gente tem a visão litúrgica, sagrada. Nela, quem está cantando ali na frente é um ministro, um servo. A música em si carrega uma verdade teológica profunda, e o foco da reunião é 100% exaltar o divino. Ponto. Agora, quando a visão de mercado assume o volante, ali do outro lado, a coisa muda de figura. O cantor vira uma celebridade, que traz lucro. A música vira um produto feito sob medida para viralizar nas redes, e o evento todo passa a girar em torno de quantos ingressos foram vendidos. A essência de tudo simplesmente vira de cabeça para baixo. E o impacto disso na vida de quem está ali no banco da igreja é gigantesco. A pessoa começa a enxergar Deus como uma espécie de terapeuta cósmico, sabe? Um prestador de serviços. Cria-se o que a gente pode chamar de um cristianismo fast food, onde todo mundo só quer um retorno emocional ali, na hora, instantâneo. O lado mais triste é que essa mentalidade de consumidor acaba enfraquecendo totalmente a nossa resiliência, a disciplina e aquele espírito de sacrifício. E tem mais, isso abafa completamente a voz profética da igreja em relação à justiça social. Porque, vamos ser francos, falar sobre cuidar dos pobres e ter disciplina não é uma mensagem que vende tão bem, né? Seção 4. Sustento legítimo versus exploração. Agora, a gente precisa equilibrar as coisas aqui e olhar para a realidade financeira das igrejas com bastante honestidade. É claro que as igrejas têm despesas reais, contas para pagar, e os líderes merecem sim um sustento justo pelo trabalho deles. Ninguém discorda disso. Mas o apóstolo Paulo traz um alerta muito pontual sobre essa linha fininha lá em 2 Coríntios 2, versículo 17. Ele usa uma palavra grega bem específica, kapeleu. Esse termo era usado para descrever a prática de mercadejar ou adulterar a palavra de Deus para ter lucro. Era exatamente o que um comerciante picareta da época fazia quando misturava água no vinho para fazer render mais e aumentar a margem de lucro, sabe? A advertência de Paulo é claríssima. Não dilua a mensagem do Evangelho só para deixar ela mais palatável e lucrativa. Então, como a gente separa o que é um sustento ético do que é, na verdade, uma extorsão espiritual? É simples. Quando falamos de livros e materiais, vender a preço de custo para financiar missões é totalmente legítimo. O problema é cobrar preços absurdos por revelações exclusivas. Com as ofertas, se for um ato voluntário e de gratidão, maravilha. Mas usar pressão e coerção psicológica prometendo que a pessoa vai ter retorno financeiro se doar, aí já é comercialização abusiva. Eventos. Cobrar uma taxa mínima para cobrir a logística faz todo sentido, mas criar áreas VIP caríssimas que deixam os mais pobres de fora, isso vai na contramão do Evangelho. E sobre a liderança? Pagar um salário justo baseado na realidade local é o correto. O que não dá é para justificar o acúmulo de riquezas e ostentação. Afinal de contas, o próprio Jesus disse lá em Lucas 10:7 que o trabalhador é digno do seu salário. A Bíblia defende com unhas e dentes o suporte material de quem dedica a vida ao ministério. Isso é a prova definitiva de que o dinheiro por si só não é o grande vilão da história. Ele é só uma ferramenta, e uma ferramenta necessária, aliás. A questão central de tudo isso é sempre a nossa motivação e a integridade do nosso coração. Por isso mesmo, aquele aviso antigo do apóstolo Pedro, em 2 Pedro 2,3, continua sendo um tapa na nossa cara de tão atual. Ele alerta sobre falsos mestres que são movidos puramente pela ganância. Gente que explora a congregação usando palavras fabricadas, palavras plásticas, e a palavra no original grego é justamente plastos. Eles tratam as pessoas que estão ali buscando a Deus como se fossem mercadoria, estoque de loja para dar lucro, no grego emporeomai. É um alerta fortíssimo de que líderes espirituais que estão mais preocupados em tosquiar a ovelha do que em alimentar o rebanho vão ter que prestar contas pesadas. A responsabilidade de quem lidera é gigante. Seção 5. Restaurando a verdadeira adoração. Ufa, com tudo isso em mente, o que a gente faz? Como é que resgatamos a santidade do nosso altar num mundo que respira comércio e vendas? Para não nos perdermos, aqui vão alguns princípios básicos para manter a integridade da coisa toda. Primeiro de tudo, o acesso à oração e à salvação tem que ser totalmente gratuito, zero custo.
Segundo, a igreja precisa ter transparência financeira absoluta e prestar contas de tudo. Terceiro, qualquer comércio que seja legítimo e necessário nunca jamais pode atrapalhar ou ocupar o espaço da comunhão espiritual. E quarto, e talvez o mais importante, o dinheiro deve ser tratado única e exclusivamente como um servo silencioso da missão. Ele nunca pode sentar na cadeira principal. Nós precisamos ter isso tatuado na mente. A santidade do nosso culto só está realmente protegida quando a gente abraça a gratuidade absoluta da graça de Deus. O reino de Deus funciona na base de uma generosidade radical, de um sacrifício genuíno. Ele rejeita por completo aquela lógica utilitarista, aquela frieza do mercado, onde absolutamente tudo tem uma etiqueta de preço. E para amarrar a nossa análise de hoje, eu quero deixar uma reflexão, uma pergunta mesmo, para ficar ecoando aí com vocês. Se toda essa lógica de mercado, se todos os ingressos VIPs, as megaproduções voltadas para o lucro e as vendas, fossem varridos de dentro dos nossos altares hoje mesmo, a essência da nossa adoração ainda estaria lá, de pé e intacta? Pense um pouquinho sobre isso, pense sobre a integridade espiritual e onde está o foco real da sua comunidade hoje. É uma pergunta madura, difícil, mas absolutamente necessária para todos nós. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa análise profunda com a gente. Fiquem firmes e até a próxima.